Meus queridos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem? Queremos dar andamento no segundo áudio, no segundo vídeo da mensagem que tem como tema Vivendo pela Fé, certo? Chamo sua atenção para a Bíblia, Abacuque capítulo 2, versículo 4, que diz: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Olha, e neste segundo vídeo e áudio também, vamos tratar da escada da fé. A escada da fé, que tem 5 degraus. O primeiro degrau da fé é pequena fé e está em Mateus capítulo 14, versículo 31. Jesus estendeu a mão para Pedro e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Não queremos comentar esse texto de Mateus 14, mas sabemos que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando por cima das águas, apesar de ser uma pequena fé, conforme Jesus falou, mas deu para ele caminhar por cima das águas. Quando ele tirou o foco, tirou a visão do alvo, que é Jesus, então ele começou a sentir ali um friozinho, pequenas ondas batendo nos seus tornozelos e começou a se afundar. Jesus então prontamente o salvou e o colocou em segurança. Serve de lição para nós, porque enquanto estamos olhando para Jesus, então caminhamos pelas ondas, pelas águas, pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas aflições, e somos vitoriosos, ainda que alguém nos persiga, nos apedreje, ainda que alguém nos despreze, mas somos vitoriosos em nome de Jesus, tá certo? Agora, o segundo degrau da fé chama-se fé crescente. Este degrau da fé está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e versículo de número 3. Louvado seja Deus. Que Paulo diz: Dou graças ao Senhor por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós tem transbordado de uns para com os outros. Veja, Tessalônica, a igreja em Tessalônica era uma igreja modelo, era uma igreja padrão para todos os tempos, até os nossos dias, é uma igreja exemplo. Paulo, que fundou esta igreja na sua segunda viagem missionária, que parte ali do capítulo 15, versículo 36 de Atos dos Apóstolos, ele passa por alguns lugares como Síria, Cilícia, Derbe, Listra, Bitínia, Mísia, Samotrácia, tantos lugares como Anápolis, e no capítulo 17 ele chega a Tessalônica, aonde tem ali uma sinagoga de judeus, e nos sábados ele aproveita as reuniões dos judeus para falar de Cristo, para falar da nova aliança em Cristo Jesus. E então vem esta linda e maravilhosa igreja fundada
entre os anos 50 e 51 depois de Cristo. E então a igreja está disparada na fé, uma fé crescente, uma fé que a cada dia vai crescendo entre os irmãos, juntamente com o amor, porque o amor tem que acompanhar a fé, tanto o amor filial, como o amor storges, como o amor eros, e acima de tudo, o amor ágape, o amor de Deus, né? O amor filial, o amor entre amigos, o amor storges, o amor familiar, o amor eros, é o amor entre os casais, e acima de tudo, ágape, o grande amor de Deus, estava naqueles irmãos, naquela igreja. Terceiro degrau na escada da fé está em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 8. Diz a palavra do Senhor, que partindo de vós, a vossa fé tem se espalhado não somente na Macedônia e na Acaia, mas em todos os lugares. Já não temos necessidade de falar coisa alguma. Veja isso, irmãos. Uma igreja exemplo de obreiros exemplares, como Silas, Timóteo, entre outros que estavam ali, que levava a palavra de Deus, e a igreja ia contagiando com a fé em Cristo a toda a comunidade judaica ou não judaica, alguns lugares onde também estavam os gentios, e assim a igreja do Senhor ia levando a palavra de Deus, porque afinal de contas a igreja é composta de dois povos convertidos a Cristo, que são judeus e gentios. Convertidos a Cristo, vem então a igreja. Louvado seja Deus. Quarto degrau da fé. O quarto degrau da fé está ali em Mateus 15 e 28. Jesus disse para a mulher cananeia: grande é a tua fé. Quarto degrau da fé é grande fé. Grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquele momento, a sua filha, a filha daquela mulher, ficou sã, ficou liberta, porque aquela mulher cananeia nos dá uma lição maravilhosa de como expulsar demônios. Expulsar demônios um dos métodos é estar sujeita a Cristo. Ela se sujeitou a Cristo. Jesus elogiou a sua fé e disse: grande é a tua fé. Agora você já pensou, você já comparou a fé da mulher cananeia, da estrangeira cananeia, com a fé de Pedro, do crente Pedro? Existe aí um paradoxo muito grande, porque para a estrangeira, mulher cananeia, né? Esse povo aí, os cananeus, vem lá de Gênesis capítulo 6, né? A única pessoa que aparece entre os cananeus, dos cananeus, nos tempos de Jesus, é esta mulher, uma mulher totalmente estrangeira. Jesus disse: grande é a tua fé. E para o crente Pedro, Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Existe aí um paradoxo, existe aí um contraste muito grande. Por quê? Porque para Deus vale o momento. Aleluia. Porque para Deus não existe ontem, hoje e amanhã. O tempo de Deus é um só.